Muito bom dia a todos. Meu nome é professora Elissa Castro. Eu estou aqui para falar com vocês nessa manhã sobre a questão ética na profissão docente, um texto, na verdade, um estudo do Dalmi Alcântara, do IF Goiano, e que vai nos ajudar não só com conteúdo bem questões teóricas, mas também com um estudo de caso e uma análise qualitativa e quantitativa que ele faz ao final do texto. No fim do século XX, houve uma reflexão sobre a ética em todas as profissões e principalmente em todas as áreas de conhecimento. E esse tipo de reflexão, ela permanece hoje no século XXI. E por que esse tipo de reflexão permanece ainda hoje? Porque o agir ético, ele tem algumas contradições, algumas ambiguidades. E neste texto, Dalmi Alcântara vai citar duas contradições ou duas ambiguidades. Então, esse agir ético, ele traz, de um lado, um contexto que exige uma reflexão ética. Então, esse contexto que exige uma reflexão ética é um contexto que se preocupa com o desenvolvimento do ser humano. E, de outro lado, o agir ético traz os desafios da ação educativa. Que desafios são esses? A ação educativa que se preocupa não só com o desenvolvimento humano, mas mais do que isso, principalmente se preocupa, a ênfase mesmo em proteger o ego, em proteger o egoísmo dos alunos, o egoísmo dos pais, o egoísmo dos próprios professores, enfim, o egoísmo da educação em si. Então, por vezes, esses dois caminhos trazem uma contradição muito grande e por causa dessa contradição que existe entre o caminho que se preocupa com o desenvolvimento humano e com o caminho que também se preocupa com o desenvolvimento humano, mas principalmente em proteger o ego das pessoas e o ego da educação, traz em pauta de volta e meia, volta a discussão sobre a ética nos debates acadêmicos, conforme a gente vê ao longo do tempo aí. Então, esse agir ético é um agir que traz muitos equívocos de interpretação, justamente por causa das contradições que ele carrega em si. Então, por que esse agir ético traz muitos equívocos de interpretação? Porque nós temos que pensar em fundamentos éticos não só na profissão docente, mas em todas as profissões, no dia a dia do docente, no trabalho escolar que o docente desenvolve, na sua atividade diária e também na atuação do docente, na atuação perante a educação que esse docente tem. Então, para nos ajudar, conforme o texto, para nos ajudar sobre esse agir ético, o texto vai se apoderar de um pensamento do Paulo Freire, que é um doutor na área da educação. Ele vai se apoderar de um pensamento do Paulo Freire muito comum, que é o principal pensamento, talvez, que traz a importância essencial do compromisso docente na formação do sujeito. Porque o sujeito é aquele que faz a ação. Nós já aprendemos isso lá em português quando a gente estava no ensino fundamental ou no ensino médio, né? Então, a principal ideia aí que ele refere-se ao Paulo Freire é essa: o compromisso que o docente tem na formação de uma pessoa que se transforma em um verdadeiro sujeito. Porque o sujeito, ele não está preso lá atrás, ele evolui, tem evoluído ao longo dos tempos. Então, se o sujeito evolui, se as coisas mudam, se as coisas se transformam, há uma exigência também que esse sujeito tenha novas posturas. E não só novas posturas, mas também novos conceitos. Então, nós, educadores, os educandos, somos sujeitos. E sendo sujeitos, nós temos que ter
novas posturas e novos conceitos que são construídos para uma nova sociedade, que é essa sociedade que a gente vai atender. Então, por isso ele faz essa menção ao Paulo Freire. O que acontece? A educação hoje, como os sujeitos mudam, a sociedade também muda, a educação hoje também se dá sob diferentes perspectivas pedagógicas. Não só pedagógicas, mas também econômicas, políticas, culturais, que essas áreas todas influem na educação hoje. Então, o que acontece? Essas diferentes perspectivas políticas, econômicas, culturais, pedagógicas, o que acontece? Elas influem, né? E se elas influem, elas comprometem a qualidade da educação, comprometem a formação dos educadores e comprometem o desempenho das atividades desses educadores. Então, nós estamos falando de uma educação sob novas perspectivas e é influenciada por questões não só pedagógicas, mas também por questões políticas, econômicas e culturais, que, se mal conduzidas, vão comprometer a qualidade da educação em si, comprometer a formação dos educadores e comprometer o desenvolvimento da atividade desses educadores. Então, onde isso reflete? Onde a gente mais ouve falar. Se você abrir um jornal ou recorrer a um site da internet, provavelmente você vai ler escrever alguma coisa sobre o docente, você vai fatalmente ouvir falar sobre a desvalorização docente e a falta de reconhecimento que o docente tem hoje em dia, né? Uma coisa que a gente até fala nas nossas aulas. Então, nós somos desvalorizados profissionalmente e por reconhecimento também, por uma falta de reconhecimento. Então, se a gente vivencia isso, a falta de reconhecimento, essa desvalorização, a gente tem certeza que os desafios do porvir, da nossa profissão, de formar novos docentes, como vocês serão, requer um esforço intelectual. E requer não só um esforço intelectual, mas requer também uma ousadia. Depois ele vai falar sobre a ousadia dos pesquisadores, porque são referente à pesquisa que vem no final do texto. Então, todas essas limitações que a gente colocou e que traz no texto introdutório, a pesquisa em si, ela vai falar sobre os novos desafios das atividades pedagógicas, né? E esses novos desafios nas atividades pedagógicas fizeram que o Paulo Freire, historicamente, também no enfoque desse texto, fosse uma inspiração para diversos educadores. E mais interessante é que ele não foi inspiração só na área da educação, mas também na área da pesquisa e na área da extensão. Então, por isso o autor vai trazer, né, não só a questão do sujeito, Paulo Freire, mas também ele como uma referência, né, que traz novos desafios nas atividades pedagógicas. Então traz esse foco para ele, porque ele comprou esses novos desafios, né, esses novos enfoques nas áreas do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, a seguir, no decorrer do texto, vocês vão ver lá no finalzinho que essa pesquisa foi feita. Vocês vão ver lá como ela foi feita, né? Então, vai estar o relato lá de como ela foi feita e vai falar como que vai sondar. Essa pesquisa vai ser para sondar como que a valorização, como que está sendo construída a valorização social do professor hoje, a valorização econômica e política que aqui diz respeito à moral do povo brasileiro, como que eles veem socialmente, economicamente e politicamente essa valorização do professor. Aí, então, eu aguardo vocês. E para terminar esse vídeo, então, o que eu tinha para falar era essa questão introdutória, e depois eu aguardo vocês. Aí, a atividade da semana que vem, na disciplina
Desenvolvimento Profissional e Ético, é baseado nesse texto que eu vou trazer anexo no Moodle lá da FEM, né? Então, vocês vão entrar no Moodle da FEM, o texto vai estar lá. Estou fazendo esse vídeo para ajudá-los, né, com a parte introdutória do texto. E depois a questão da pesquisa, vocês vão ler, vão entender como foi feita essa pesquisa pelo pesquisador do IF Goiano, o Daomi Alcântara, e vocês vão trazer, entregar pelo Moodle um arquivo de uma folha, no máximo, digitada, sobre o que vocês entenderam nessa pesquisa. Como que vocês entenderam sobre a questão de valorização social, de valorização econômica, de valorização política do professor brasileiro? Então, só essas 3 coisinhas. Então, eu quero só que vocês entendam como que essa pesquisa foi feita e que conclusões que vocês chegam sobre como que está sendo feita essa valorização social, econômica e política do professor brasileiro. Certo? Eu gostaria de falar que é um grande desafio para nós todos estarmos aqui, mas a gente está junto. O desafio não é só de vocês, é nosso também, certo? Então fiquem com Deus, bom retorno a todos. Se Deus quiser, a gente vai ter um bom retorno em breve. Um beijo. Tchau, valeu, galera.